Família Podcast. Olá, este é mais um podcast do Coletivo A Sagrada Família. Hoje estamos aqui reunidos, eu, Felipe Victor, Cristiano José e a camarada Ellen Ferla. Vamos fazer aí uma tentativa de análise da conjuntura política, econômica brasileira. Boa noite, Cristiano. Boa noite, Ellen. Como é que estão? Boa noite, Felipe. Boa noite, Ellen. Boa noite, ouvintes. Vamos lá para mais um bate-papo. Boa noite, pessoal. Vamos lá. Bora mais uma conjuntura. Lula lavajatista? Análise de conjuntura do coletivo A Sagrada Família. É isso aí. Bom, pessoal, camaradas, ouvintes, creio que o tema gira em torno da questão mais próxima de nós, né, que ocorreu semana passada. Claramente foi uma tentativa da parte do presidente da República de ampliar os seus poderes, né, diante de alguns reveses que ele vem acumulando na política, diante principalmente da pandemia. E aí, é claro, né, fica a pergunta, camaradas, Ellen, Cristiano, afinal de contas, Bolsonaro tentou ou não tentou o golpe? Bom, eu não sei, então eu vou passar a palavra para o Cris, porque eu não faço ideia de que foi essa movimentação dele aí, qual que era a intenção, enfim. Bom, talvez nem ele mesmo saiba, né? Não, apesar aqui do nosso bom humor, né? Eu acho que foi muito evidente esse tipo de movimento. Na verdade, o Bolsonaro ele vem tentando dar o golpe, né? Eu remeteria aqui essa nossa conversa ao primeiro podcast, inclusive, do coletivo, em março do ano passado, em que, com alguma antecedência, né, pouco tempo depois se tornou um consenso, nós denunciamos, né, e acho que esse foi o intento daquele podcast e dos textos que nós publicamos também, de que o Bolsonaro havia iniciado um movimento golpista, né, porque existe uma diferença entre uma intenção, um desejo, um anelo e efetivamente colocar em marcha um plano específico, né, uma cadeia de ações. E segundo nossas conclusões naquele momento, ele de fato havia desenhado uma estratégia que poderia ser bem sucedida ou não, mas que claramente tinha uma intenção golpista. Golpista em que sentido? Já que ele está no poder, né? O pessoal fala muito em autogolpe, né? Não é exatamente um autogolpe, porque não é um golpe contra o executivo, né? O executivo já está lá com os seus asseclas e com os militares ali ocupando os principais postos, né, de primeiro, segundo, terceiro escalão. Mas especificamente sobre os outros poderes. Não é isso? Então não é um autogolpe, é um golpe sobre os poderes que se mantêm ainda não cooptados ou minimamente independentes, ou, se não independentes, pelo menos com algum tipo de posição autônoma que demanda uma negociação. Logo em seguida, ele não é bem sucedido, naturalmente, mantém uma relação de hostilidade com a Câmara e com o Senado durante boa parte do ano de 2020, mas faz um acordo evidente com o STF, né? Especificamente na figura do Dias Toffoli, que era então presidente do Supremo Tribunal Federal, né, dentro dessa presidência rotativa. E é curioso que esse acordo ele parece ainda mais claro, porque aqueles ministros, né, e especialmente o Dias Toffoli, eram os que se mantinham mais visíveis, né, mais disponíveis à cena política, e os outros que provavelmente não participaram do acordo, mas que, havendo esse acordo, foram provavelmente silenciados, foram para a invisibilidade.
O ano passado não se ouviu falar de Lewandowski, por exemplo. Lewandowski é ministro aí, ninguém sabe. Estava sumido. Então, paulatinamente, acho que a partir do final de 2020, nós reparamos que o Lewandowski começa a reaparecer de novo. Ele começa a reaparecer de novo, o que indica, é tudo muito meio metafísico para a gente. A gente vai tentando mapear as causas pelos efeitos. A coisa está absolutamente nebulosa, assim, em todos os âmbitos. Aqui, acolá, o Aras também mostrava uma certa posição de ambiguidade, etc. O Celso de Mello apareceu bastante, é verdade, nessa fase. Aí eu não sei se... Acho que talvez possamos atribuir aí uma posição individual dele, está saindo, está protegido, tal, dificilmente sofrer algum tipo de consequência. Enquanto isso, as negociações subterrâneas, inclusive envolvendo a questão Lula, no meu juízo, foram sendo feitas aí no curso de 2020. Bom, o que nós temos agora, parece? Eu acho que, claramente, um esgarçamento dessas relações, provavelmente algum acordo não foi cumprido, ou a própria situação da pandemia levou as coisas a um ponto sustentável, e nós temos os atores novamente em conflito e com posições de difícil conciliação. Estou me referindo agora ao Congresso, claro que Câmara e Senado se comportam de maneiras diferentes, mas normalmente estão alinhados, Forças Armadas, Executivo, e o Executivo não é mais uma coisa una, e eu acho que é importante aí nós falarmos um pouquinho dessa relação das Forças Armadas com o Executivo. E o STF adquire aqui uma posição francamente revel ao governo e provavelmente em diálogo com o Congresso e com parte das Forças Armadas. Isso que é importante. E aí eu acho que a questão Lula tem a ver, não como um fator central, mas como um fator importante, mas lateral da história toda. É interessante pensarmos que, para além do fator Lula, que nós tratamos numa conversa em específico, no último bate-papo nós falamos do Exército, das Forças Armadas, como um fator que poderia determinar o rumo das coisas dentro da política, e ao mesmo tempo já estamos há um bom tempo tentando entender que rumo teria a política brasileira frente principalmente a essa nova iniciativa do Bolsonaro no sentido de acumular seus poderes, ampliar os seus poderes. Você fala do STF, recentemente tivemos aí a ordem monocrática do Barroso, para que o Senado abra uma CPI da pandemia. Por outro lado, a base do Bolsonaro tenta articular um movimento dentro do próprio Senado para pedir o impeachment do juiz Barroso. Então nós temos um cenário aí realmente de tensão entre os poderes, mas é interessante a gente frisar que já há algum tempo, desde o ano passado, para dizer a verdade, não apenas a questão do golpe, mas nós estávamos tentando justamente mapear as forças políticas que, de alguma maneira, poderiam viabilizar ou inviabilizar essa tentativa do Bolsonaro de acumular os seus poderes, de se tornar efetivamente um ditador, que é o que parece ser o seu principal intento. E eu me recordo que não apenas você, Cristiano, escreveu sobre isso, e depois eu também escrevi um texto mostrando alguns poréns, aquela perspectiva do jogador que faz lances arriscados em meio a uma partida de xadrez, e que aparentemente Bolsonaro gosta de fato desses lances arriscados, mas o quanto também ele deixava de lado, nesse esforço arriscado por se colocar, vamos dizer, ampliar a sua ação no Poder Executivo, no Estado como um todo, o quanto ele deixava de levar em conta não apenas o aspecto das Forças Armadas, e está mais do que claro que as Forças Armadas não formam um bloco coeso, muito pelo contrário, eles têm cisões internas importantes que inviabilizam
a ação do Bolsonaro no sentido de tratá-la de uma forma monolítica, né, e utilizá-la a seu bel prazer, né, o meu exército, né, as minhas forças armadas. Mas, novamente, se mostra, pelo menos para mim, isso está mais do que evidente, que nenhuma tentativa de golpe no Brasil, né, mesmo que ele seja bem sucedido no seu ato, ele se torna um governo de sucesso ou prospera no seu intento de um governo ditatorial sem o apoio das classes políticas. Eu acho que é nesse sentido que o jogo, não apenas com a Câmara e com o Senado, né, e tampouco apenas com o STF, mas principalmente com os governadores, eu acho que se torna um ponto essencial. Né? Eu falava disso no passado, e bato ainda nessa tecla, o exemplo histórico brasileiro, né, em torno dessas iniciativas golpistas ou atos de força, autogolpes ou não, né, que eu acho que a nomenclatura é o que menos importa, mesmo que você possa, por um breve instante, consolidar o ato golpista, a questão é justamente tornar esse governo efetivo e próspero. Eu acho que, a despeito de um apoio ou não das Forças Armadas, se você não tem o apoio das classes políticas, que no Brasil respeitam, né, essas peculiaridades regionais representadas efetivamente pelos governadores, ainda numa referência à velha estrutura oligárquica de poder, que é base da formação da nossa própria república, sem o apoio dessas classes políticas, mesmo que você institucionalize, né, um golpe ou ponha ele em prática, o novo governo ele não prospera. A mesma coisa se você tem o apoio das classes políticas, mas não tem o apoio das Forças Armadas. Então, acho que são dois elementos, né, que você tem que efetivamente ter o controle para fazer valer o seu interesse ou essa tentativa, por assim dizer, de impor um estado de sítio. Né? Então, creio que eu acho que nesse momento, uma vez mais, dadas as tensões que se observa entre o Bolsonaro, o Congresso e também as Forças Armadas, eu acho que se consolida essa ideia de que não é possível, né, institucionalizar, né, ou pôr em prática uma marcha golpista, ou mesmo que se ponha impor um novo governo, ele não se torna efetivo justamente porque você não tem o apoio, né, do corpo das Forças Armadas, tampouco das classes políticas. Aqui, sempre lembrando, né, dos acordos da nossa história republicana e principalmente os exemplos de Vargas e da ditadura de 64. Eu acho que aqui a gente tem que pensar um pouco a partir de algumas categorias, né? E tentar elaborar algumas perguntas orientadoras para raciocinar sobre essas possibilidades. Então, assim, considerando que a burguesia está no pleno controle das ações, sempre esteve, né, mesmo nos governos do PT, qual seria a sua forma política mais adequada? Né? Qual seria a forma política preferível à burguesia? Né? Essa democracia representativa, ditadura? Na verdade, não há uma forma política preferível pela burguesia. Existe a conveniente, existe a demandada, existe a apropriada para um determinado momento. Né? O Gramsci trabalha de maneira interessante com a oposição entre sociedade política e sociedade civil. Né? Acho que a gente pode extrair algumas coisas daí. Né? Bom, a sociedade política, né, que são os cargos que conduzem, né, as instâncias do Estado, né, o judiciário, o executivo, o legislativo, etc., toda a burocracia, ela se mantém sempre numa conexão orgânica com a sociedade civil. Né? E na sua totalidade, né, então nessa relação orgânica, né, essa totalidade que se expressa como coerção, né, ou seja, o Estado é aquela instância que coage, que faz acontecer a partir de um tipo de diretriz que, se preciso for, lança a mão da violência, o faz na medida em que o consenso está mais ou menos estabelecido na sociedade civil e influenciando a sociedade política. Então, veja, numa situação histórica em que a sociedade civil
possui um certo consenso numa determinada direção. Né? Ou seja, queremos isso, né? Os diversos atores. Sociedade civil, estamos entendendo aí as empresas, os sindicatos, a igreja, enfim, toda essa miríade de instituições que marcam, né, esse amorfismo, né, chamado sociedade civil. Se existe um certo consenso ali sobre que direção seguir, o nível de violência é menor, né, é proporcionalmente inverso. Na medida em que esse consenso vai se quebrando, vai se tornando mais difícil a ponto de se tornar um grande conflito, a necessidade de violência, né, a demanda pela violência aumenta. Então, o que é a ditadura aí? A ditadura é um momento em que o Estado intervém, né, diante do caos na sociedade civil, para construir um novo consenso. Então, se nós pensarmos, por exemplo, o que foi pensar essa chave do consenso nos anos 20, por exemplo, ou nos anos 50 e 60, fica muito claro por qual razão se lança a mão de duas ditaduras, né, para se reconstruir esse consenso, né, e aí, claro, com base na violência, na censura, etc, etc, etc. Bom, a questão agora é a seguinte, qual que era o consenso? Pelo menos, porque veja, se nós pensarmos de 2010 para cá, é claro que havia conflitos, mas esses conflitos não se fragmentavam em 2, 3, 4, 5 versões, 5 interpretações, 5 movimentações em direções completamente diferentes, a ponto de somente a coerção dar conta. Né? Havia ali uma perspectiva um pouco saudosista de recuperação do arremedo de estado de bem-estar social do PT, né, jogando toda a culpa na crise econômica e tal, como se não tivesse nenhum tipo de equívoco administrativo, etc, etc, especialmente no governo Dilma. Estou me referindo basicamente aí ao PT de carteirinha, né, e os seus satélites. E, por um outro lado, havia um caminho, que é o caminho lavajatista, que atribuía a imoralidade, a corrupção, etc., a todos os males pelos quais estávamos vivendo, e que ignorava completamente os fatores econômicos daquele processo. Né? Então, ali não havia propriamente uma série de versões. Havia um conflito importante, mas um conflito entre duas versões, e claramente o lavajatismo venceu. Né? Estava já vencendo em 2014, só não venceu porque a lógica da máquina do Estado dentro da eleição de segundo mandato é super importante, mas vamos lembrar que a Dilma ganhou por como se fala lá no hipismo, né, por um focinho, sei lá, né, foi em cima foi em cima da hora o negócio. Acho que, inclusive, se eu me lembro da apuração, a Aécio estava à frente até os 80%, depois ela virou e tal. Ou seja, essa cisão já estava bem desenhada ali, e nos anos de 14 e 15 se tornaram pró-Lava Jato claramente, né? Significando lá nos índices de reprovação da Dilma para 20%, 15%, 10%, 8%, acho que chegou, até menos talvez. Então, construiu-se um outro consenso sem ditadura, né? Sem intervenção efetiva, né, de uma força militar, etc, etc, etc. O que faz com que você possa... Eu acho que a gente tem que recuperar um pouquinho as discussões que tivemos sobre o colapso da Nova República, etc. Talvez, de fato, ela tenha colapsado, mas não há outra alternativa, né? Então, o jogo eleitoral ainda permanece, etc, etc. O que me parece ser mais plausível é que aquela cisão, aquele conflito, sugeria uma situação de ditadura. Não chegamos ao ponto de haver uma demanda, mas as Forças Armadas foram envolvidas nas negociações do impeachment, ou do golpe, se quisermos. E é por essa razão que ela está dentro desse projeto de retomada, ou de implantação, de consolidação desse consenso que se efetivou, que se validou nas eleições de 2016 e 2018. Né, 16 nas prefeituras e tal, e 18 na presidência, né, na dinâmica federal e dos estados. O problema todo é que me parece que o Bolsonaro ele está causando problemas dentro desse consenso. O Bolsonaro não está funcionando dentro desse consenso lavajatista. Né? Ele está queimando pontes, não com a esquerda, não com qualquer outro grupo, mas ele está queimando pontes com justamente essa força que, de 2010 a 2018, num longo arco de lutas e etc., enfim,
Tem vários momentos disso, né? Folha de São Paulo foi muito ativa nisso, Estado de São Paulo, Rede Globo, etc, etc, etc. Então, assim, após essa longa construção, o Jair Bolsonaro, claro, né, não era o sujeito desejável, mas isso não importa muito. Ele, quando assume o governo, ele não compõe com essas forças, né? E eu acho que a expressão melhor para isso não está tanto nas dissidências que ele criou na direita, como o Major Olímpio, o falecido Major Olímpio, Joyce Hasselman, os jornalistas todos, né, Felipe Brasil, enfim, os youtubers, blogueiros, tem muita gente que estava no campo bolsonarista e que foi expelido, né? Mas eu entendo que a expressão máxima dessa cisão que o Bolsonaro vai criar dentro do consenso lavajatista está, num primeiro momento, no Sérgio Moro, nem num primeiro momento. Eu acho que o primeiro momento disso, claro, né, o momento inaugural é aquele sujeito que faleceu, o Bebiano, né, ali eu acho que é o primeiro momento, mas de maneira importante, de maneira paradigmática, é o Santos Cruz, porque é um general de 4 estrelas e é um cara importante dentro das Forças Armadas. Mas, claro, né, com mais apreensão o Sérgio Moro, acreditava-se ali que abrisse um conflito importante, etc. Mas eu acho que Santos Cruz e Moro expressam bem que tipo de conflito que está dado no Brasil desde 19, né, entre Bolsonaro e esse consenso lavajatista. Por isso que a esquerda está totalmente fora da conversa toda, né? E aí eu acho que a gente pode explorar um pouquinho mais adiante, mas por que o fator Lula é interessante, né? Porque o Lula não somente é reabilitado, mas ele só é reabilitado porque me parece que ele abriu diálogo com essa lavajatista, né? Ele só foi possível essa reabilitação porque nesse último ano, talvez, o Lula abre diálogo com a lavajatista, colocando-se aí como uma opção, o que nós tematizamos no último podcast, né? Acho que a chave para a gente entender um pouquinho o que está acontecendo está dentro desse contexto. E lembrar, Cristiano, que ainda que não haja nessa esfera do lavajatismo um consenso em torno do Lula, ele é uma figura que tem sido tratada por remanescentes de uma oposição ao seu próprio governo como o menos pior entre o que nós temos hoje e o que poderá vir a ser, né? O que poderia vir no futuro. E é interessante pensar que há um esforço no sentido de se construir uma terceira via, mas não há um nome que seja habilitável, né? Ontem, inclusive, nós tivemos uma declaração que a mim beira quase o desespero, né, do Ciro Gomes, propondo, né, que o Lula saísse como seu vice ou algo do gênero. O que me parece, quando eu falo de desespero, que me parece claramente que o Ciro vê nessa eleição de 22 talvez a sua última oportunidade real, né, de vir a concorrer com chances pela presidência, ou talvez, né, uma percepção de que uma nova tentativa de se colocar o Lula no poder talvez seja combustível para esse grupo conservador, ainda que com todas as suas ressalvas ao Bolsonaro, o mantenha no cargo seguindo a lógica do antipetismo. Mas, de toda maneira, novamente você traz a questão. É interessante você falar, dar essa mapeada na questão da cisão que o Bolsonaro provoca dentro do lavajatismo, que inclui, inclusive, inclusive é uma boa redundância, né? Mas que inclui setores do Exército, você coloca que foram, de certa maneira, engolfados, né? Incluídos aí dentro desse processo. E aí remetemos, é claro, às falas do Vilas Boas, né? Todos os seus relatos, a sua participação no contexto dessas transformações políticas, né? Principalmente de 2016 para cá. Mas é interessante que você pontua duas figuras que são emblemáticas justamente daquilo que eu estava tratando, né? Quer dizer, o Santos Cruz como essa figura do Exército, um general de 4 estrelas, de prestígio. Então você cria uma cisão dentro das Forças Armadas, que é um apoio importante, e ao mesmo tempo subverte a lógica do lavajatismo ao queimar, né,
aquele que, em certa medida, lhe conferiu uma legitimidade junto aos lavajatistas, que era o Sérgio Moro, né? Principalmente essa classe política que ascendeu em torno do discurso lavajatista, né? Então, em torno das ações do Sérgio Moro. E aí, como você bem colocou, surge o Lula, né? E eu acho que a grande incógnita para nós é, de fato, o Lula seria capaz ele de promover esse diálogo e se tornar, a gente já tratou disso, mas viável, né? Essa reabilitação política dele representa de fato uma viabilidade de uma campanha ou até mesmo de uma vitória com apoio de setores do centro, né? Estariam esses setores expostos? E eu acho que mais do que isso, né? Tem um fator que vem sendo bastante referenciado na mídia. Recentemente saiu uma reportagem na revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, né? Fica ali meio escondida no site da Globo, né? Num programa ali de domingo cedo, antes do Globo Rural, mas é uma reportagem interessantíssima que falava das relações entre o empresariado brasileiro, e aí nós podemos entender também setores do grande capital, com os políticos de centro, né? E as suas principais lideranças hoje, que compõem as mesas do Congresso Nacional, tanto o Pacheco quanto o Arthur Lira. E essa reportagem aponta, não sabemos qual a extensão desse ultimato, mas podemos colocar dessa maneira um ultimato do empresariado, ou setores do empresariado, importantes, no sentido de que, olha, não dá mais, né? Da maneira como está, né? Esse governo ele é impraticável, o Bolsonaro é um poço de incompetência, efetivamente é um genocida, queira ele ou não, goste ele ou não da palavra, mas efetivamente ele age como tal, e dentro da inação dele, diante, né, das quase 400 mil mortes hoje, né, e toda a repercussão política e econômica que isso traz dentro e fora do Brasil, a saída seria de fato retirá-lo. Inclusive, o que me pareceu na reportagem, né, e é a Globo, né, quem leva isso à frente, que há ali, né, um apelo, né, ao Congresso para que o Bolsonaro, um processo de impeachment seja levado à frente e o Bolsonaro seja, né, catapultado da presidência da República. Ao mesmo tempo, ainda essa semana tivemos, né, poucos empresários, né, aqueles mesmos de sempre, mas que de alguma maneira sai para a sociedade como se fosse o empresariado brasileiro, num jantar com Bolsonaro. E, somado a tudo isso, eu gostaria de lembrar também um editorial do Washington Post, né, o célebre Washington Post, né, para quem tem a memória histórica aí, ou viveu os anos 70, né, Washington Post esteve à frente das denúncias do caso Watergate, então é um jornal que carrega em si toda uma memória e todo um apelo, né, de combate, né, à corrupção, né, ainda que tenha suas posições, mas é interessante porque ele está na capital dos Estados Unidos e, querendo ou não, representa um termômetro dos debates políticos lá nos Estados Unidos. Ele lança um editorial falando, né, de do caráter obsceno, né, da política promovida pelo Bolsonaro, e cita lá pelas tantas o impeachment, né, como uma solução possível, né, que o Congresso poderia, frente às iniciativas golpistas, né, e o Washington Post fala de golpe, de tentativa de golpe, né, a tese dele é que o Bolsonaro tentou de fato o golpe, fala no sentido de que, olha, é necessário se tomar uma atitude, fala de maneira bem enviesada, bem sutil, mas fala, olha, o Congresso pode apear o Bolsonaro do poder pela via do impeachment. Então, eu acho que eu mantenho, é claro, a minha posição de que o golpe se inviabilizou no momento mesmo em que ele entra em conflito com a classe política agora dominada pelo centro, ou melhor dizendo, protagonizada, né, pelas ações do centro, e principalmente aí com as Forças Armadas, que até então representava, né, a instituição com maior apelo social, com maior legitimidade social, que estava na base do governo, ou aparentemente estava, né.
E aí eu já incluo, eu não sei o que você e a Ellen poderiam dizer a respeito, ou o que pensam disso, né? Incluo esse editorial do Washington Post, tanto quanto a reportagem que eu citei do Pequenas Empresas, Grandes Negócios, que, de certa maneira, no caso do Washington Post, faz, na minha opinião, é um termômetro dos debates políticos nos Estados Unidos e, nesse sentido, representam um pouco das insatisfações do mercado internacional, tanto quanto as movimentações de parte do nosso empresariado, não essa classe, esse grupo, né, fiel, bolsonarista, de carteirinha, mas aqueles que apoiaram o Bolsonaro em 2018 e hoje desembarcam pedindo, inclusive, a sua cabeça, né? Gostaria que a gente pudesse falar um pouco disso também. Então, mas veja, eu vou insistir um pouco nesse ponto. Sagrada Família, O golpe, podcast. ele precisa ser absolutamente indispensável, porque é custoso, né? Então, lembrando essa ideia de que a força atua para reconstruir o consenso, isso tem uma validade, né? É um pouco aquele conceito grego de tirania, né? Em que o sujeito, inclusive, era indicado como tirano, né? Para consertar as coisas durante um tempo. Isso continua válido. Por isso que ditaduras não claro, né? Em alguns lugares, especialmente nos países mais pobres, tal, elas se consolidam e ficam ali e tal, e acabam numa degenerescência terrível. Mas no Ocidente, as ditaduras elas têm um pouco essa característica intervencionista, né? Podemos pensar em Portugal, podemos pensar na Espanha também, como... Só te atrapalhando rapidamente, Cristiano, e dentro dessa linha, aí você pode responder isso depois ou pensar nisso mais à frente. Ok, o golpe tentaria, pela via da força, impor o consenso, tá? Estabilizar um contexto de crise, a exemplo dos tiranos gregos ou mesmo dos ditadores, né, dos magistrados ditadores romanos lá no contexto da República. E eles eram eleitos para isso, né? Mas, excetuando essa solução autoritária, pensando em termos de acomodação, que a gente já falou em outro podcast, e tentar salvar as estruturas da nova república, o que me parece interesse, né, de certa classe política, né, tanto de centro quanto de centro-direita e aparentemente também de setores de centro-esquerda ou até mesmo da esquerda. O Lula, na falta de qualquer possibilidade por parte desses grupos, né, lavajatistas que estavam na base da eleição do Bolsonaro, na ausência de qualquer compactuação deles com o golpe, o Lula surge, na sua opinião, como essa solução para uma via golpista na busca do consenso? Ele é essa figura? É por onde eu estava indo, assim, né? Eu iria fazer algumas paradas, né? Mas... Adiantei, desculpa. Mas assim, bom, primeiro vamos imaginar, vamos pensar o seguinte, constatar o seguinte. Segundo aquela hipótese que nós já também levantamos em outros momentos, de que toda essa instabilidade política foi acionada pelo grande capital por conta de uma urgência no desmonte desse arremedo de estado de bem-estar social, justamente para conseguir compensar perdas, né, de apropriação de mais-valia, etc. Eu acho importante nós notarmos o quanto que o nosso nível de absurdo está se tornando mais profundo, né? Então, se nós falássemos em ajuste fiscal, em reformas, no contexto de 2010, isso significava uma coisa completamente diferente do que significa hoje. Não é isso? Então, nós que já tivemos uma reforma trabalhista, uma reforma previdenciária, né, já estamos num contexto de informalidade bem estabilizada, não nos parece tão distante assim a condição de uma abolição da CLT, por exemplo. Então, esse processo ele não pode ser entendido como um processo que está paralisado entre intenções, etc., e não se resolveu ainda. Não, ele está avançando plenamente. O fato de nós termos um Paulo Guedes lá já mostra isso. O fato de nós não termos nenhuma política social já mostra isso. O fato de nós termos um executivo federal que tenha... Eu discordo, mas eu tenho certeza que não é exatamente o que você pensa, né? Mas
É o que parece no que você disse, Felipe. Quando você falou inação, não tem inação do governo federal. Tem uma ação muito coordenada no sentido de promover isso de acordo com uma expectativa, né? Uma imunidade por contágio. O governo federal ele adota uma estratégia. Ele é acusado de inação por outros, evidentemente, Claro. né, que observam essa inatividade como sendo a grande responsável. Vamos colocar bastante aspas aí, né? Eu, de fato, me fiz entender mal. Eu concordo, há uma ação, né? Talvez a gente não tenha claro qual é a finalidade disso, né? Se, de fato, um extermínio, né? Os teóricos da conspiração falam em extermínio planejado, né? Ou dentro de uma lógica científica própria deles de estabelecer uma imunidade por contágio, de fato. Eu não vou perder o fio da meada dessa questão que você colocou do Lula, mas só que eu acho que cabe um parênteses importante, né? Me parece muito coerente da parte do Bolsonaro, que trabalha dentro dos marcos da necropolítica, né? Apostar na imunidade por contágio. Porque veja, quais são os paradigmas dele? Os paradigmas dele são muito claros e anunciados, né? O primeiro deles, bom, se você teve contato com a doença, você se imuniza, né? Não tem vacina, não tem tratamento, então o caminho é se expor ao vírus. Essa é a perspectiva dele. Bom, como todo mundo vai ficar com os pudores humanistas de tentar salvar vidas, né, no mundo inteiro, as nações fracas, né, esses frouxos, né, da contemporaneidade, né, porque o Bolsonaro ele se coloca nessa chave do maricas, ele se coloca nessa chave do guerreiro, né, cara. Bom, ele falou, olha, eu vou pegar um atalho nessa história, né? Nós vamos soltar o vírus na nossa sociedade, ela vai contagiar todo mundo rapidamente, se ele for altamente contagioso, isso vai acontecer. Em poucos meses nós teremos uma imunização natural, enquanto eles estarão lá com 3, 4, 5% da população tendo passado pelo vírus, nós teremos 60, 70%, e aí buscaremos aí, conquistaremos uma liderança de reabertura econômica porque essa economia jamais foi fechada. Pois não, Não eu vi um comentário de uma jurista que trabalha com saúde, que ela fala, inclusive, sobre a cloroquina e os tratamentos ineficazes, né? Que eles funcionam nessa chave também, de deixar a população se sentindo mais segura para que o contágio aconteça de forma mais fluida, vamos dizer assim, né? Sem por a população se sentir protegida pela cloroquina, ivermectina, etc. Sim, o próprio conceito de grupo de risco também, né, criando uma ideia de que, olha, se você não tiver 60, tá tranquilo, né? Mas veja, por que eu mencionei a questão da necropolítica, né? Isso é importante para entender a postura do Bolsonaro. Porque, veja, o Bolsonaro, ele de fato entende, né, nessa construção de um certo grupo privilegiado, né, o Bolsonaro aposta numa certa aristocracia, né, que é uma aristocracia de militares, de pessoas que fazem exercícios físicos, que têm um serviço às Forças Armadas, às polícias, etc. Então, assim, bom, primeiro, se o cara não for produtivo, se o cara não for atuante, se o cara não estiver produzindo, ele não serve. E o grupo de risco é mais de 60, então se morrer, ok. Né? Bom, quais são os outros que podem morrer, segundo esse conceito de grupo de risco? Os que têm comorbidade. Esses caras são fracos, esses caras não servem para nada, afinal de contas, imagina. Né? Então, é uma coisa quase que eugênica mesmo. Né? Os que vão sobreviver são os que importam. Então, o número não é relevante aí. Né? O que é relevante é aqueles que me interessam, aqueles que me importam, que são justamente os que ele acha que estão na base social dele, né? Também uma visão completamente míope da coisa, né? Tem um monte de gente com comorbidades, etc., que não consegue dar um pique no quarteirão que vota nele. Mas, na cabeça louca dele, o morticínio não aconteceria com aqueles que importam para ele. Não é isso? Bom, o vírus ele tem outras dinâmicas, né? Aí esse é papo que eu nem me sinto capacitado para abordar, embora a gente possa tentar fazer isso aqui na Sagrada Família, trazendo pessoas e tal.
Mas o fato é que o vírus adquiriu outras dinâmicas, o contágio não se acelera na direção da imunidade por contágio no prazo que se esperava, ele tem um refluxo, depois volta pior ainda, tem a história das variantes, enfim, ele se dá muito mal nessa estratégia. Mas vejam, fechado então esse parêntese, e voltando para a questão do por que a ditadura, por que ela pode ser ou não ser conveniente, etc, etc, etc. Depende das demandas do capital, e as demandas do capital vêm sendo atendidas, não na velocidade que se gostaria. A minha hipótese lá de 2016 era que os 2 anos de Temer seriam suficientes para isso, erro de cálculo também, o que mostra que o capital ele tem uma coordenação geral dos processos políticos mundiais, mas talvez ele não tenha uma inteligência central, né? Ele também vai muito por tentativa e erro, e em alguma medida meio mal qualificado, né? Mas esse processo que se expressa nacionalmente na Lava Jato, perde o controle e incorpora, de certa maneira, nessa energia toda a movimentação dessa neodireita fascista, né? Expressa no Trump, no Bolsonaro, no Netanyahu, no sujeito lá da Hungria, da Polônia e tal. E aí eles vão ter que compor com esses caras, e esses caras são disfuncionais dentro da maneira como a coisa está organizada. E que maneira é essa? E aí eu lembraria lá do artigo que eu escrevi em 2015, 16, né? Golpe sem comando, hipótese de uma missão Temer. Né? Ali eu indicava, né, como uma hipótese de trabalho, que o modelo da gestão política pós-Guerra Fria era o da democracia representativa. Isso foi consolidado como a melhor forma de conduzir a sociedade política. Porque a ditadura é muito desgastante, com a internet se torna impossível. O Bolsonaro até tenta fazer uma movimentação, né? Tira dinheiro da Globo, da Folha, do Estadão, tenta botar dinheiro no SBT, mas não funciona bem. Faz um caminho via blogueiros, mas isso também não funciona bem. Tem o Vale do Silício no caminho, né? As Big Techs, que não entram no esquema. Né? Então, de fato, é preciso compor, né, com essa ala neoliberal, vamos chamar assim, né? Que eu chamei do PSDB ampliado num dos podcasts, né? Mas que a gente pode chamar dessa ala neoliberal agora, tentando pensar num contexto mais internacional. E o acionamento do mecanismo da ditadura, por definição, ele precisa ter prazo e ele precisa ter condições, ele precisa ter viabilidade para funcionar. Né? Que eu não vejo essa viabilidade, especialmente por conta do advento da internet. E será que o Bolsonaro seria o indivíduo em melhores condições para liderar esse processo? Eu acho que já ninguém mais acredita nisso. Né? Talvez, eu acho que até mesmo Vilas Boas já deve estar falando, caramba, cara, o que eu fiz? Né? Deveria ter ido numa outra direção. Agora chegamos na questão do Lula. Se essa via eleitoral da democracia representativa ainda é a melhor, segundo o juízo desses caras, essa história dos 30% se torna importante. Porque veja, vamos pensar o caso do Exército, né? Depois de todo o anátema dos anos 80, eles conseguem recuperar sua credibilidade pelo absoluto silêncio, porque no Brasil quem está quieto é honesto, né? É assim que Alckmin sempre se elege e se reelege, né? Não se ouve falar dele é porque deve ser bom. Não é isso? Não precisa fazer nada, é só não ser denunciado por ninguém. Então tá lá o Exército na dele, né? Essas picanhas aí devem ter aparecido só esse ano, mas todo ano deve rolar, picanha e Heineken, superfaturada. Eles estão numa boa, numa nice lá, nos quartéis, fazendo churrasco, né? Varrendo rua, batendo continência e tal. E, de repente, eles são alçados à cena política. Aí o que acontece no Ministério da Saúde, meu Deus do céu? Vira uma piada completa. Então, os caras já percebem claramente, falam assim, imagina se nós estivéssemos em todos os ministérios, né? Imagina só o que a reputação do Exército iria embora em 2 meses. Né? O que significaria um Rodrigo Maia na presidência da República? O que significaria mesmo Dória, né? Esses caras, eles não têm popularidade, eles não conseguem se sustentar fazendo ou besteiras eu não acredito que fariam, né, tal como o Bolsonaro faz, mas pelo menos tomando medidas antipopulares o tempo inteiro, arrochando direitos, etc. Né? Então precisa de um cara que tenha 30%.
O Lula tem 30%. O Bolsonaro tem 30%. Por isso que eles são os únicos que estão aí. Né? Bom, mas o Lula é um problema, né? Porque, caramba, que desgaste que tivemos com o PT nos últimos 10 anos, né? Mas é só ficar sem falar nada do PT durante 1 aninho e meio que todo mundo esquece e acha que tudo bem, né? É só tomar alguns cuidados que eu acho que pode ser. Mas vejam, o que é mais importante, e isso que é trágico, especialmente para a esquerda e para quem gosta do PT, vota no Lula historicamente e tal, é que o PT não volta para reeditar 2003, 2004, 2005. Ele volta para gerir esse Estado neoliberalizado que se estabeleceu. Ou seja, ele volta para um Estado brasileiro de 95, 96. Né? E eu acho que a entrevista do Lula para o Reinaldo Azevedo foi marcante nessa direção. Né? Primeiro, simbolicamente, né? O Reinaldo Azevedo é o jornalista predileto desses caras, né? Desses neoliberais, do PSDB e tal. E a cordialidade com que se conduzia a entrevista mostra que, de fato, ele está em conversa com os caras, pelo amor de Deus. De fato, ele está em interlocução e ele está sendo considerado como uma saída. A saída qual é? Bom, é meio arriscado botar o Dória, é meio arriscado botar um Huck, o próprio Ciro, esses caras todos aí que estão agora tentando compor essa linha de centro. O Bolsonaro é disfuncional, o Lula tem 30%. Então, com ele, talvez nós consigamos ter essa mesma estabilidade em relação às massas. Claro que teremos que fazer concessões, especialmente as pautas identitárias e tal, né? Vamos ter que injetar uma grana ali na Secretaria de Cultura, na Funarte, talvez reativando o Ministério do Trabalho, reativando os sindicatos, porque tem uma burocracia estatal ali que precisa ser atendida e tudo mais, etc. Agora, todos aqueles que são desmobilizados e desorganizados, e é muita gente, esses podem ficar à míngua, porque, afinal de contas, não importa. Né? A reação política deles é de longo alcance, e se a imprensa não estiver junto, eles não conseguem funcionar. Né? Então, me parece que o desenho é um pouco esse. É claro que no íntimo desses caras, o Bolsonaro se tornar funcional seria muito melhor, porque não precisa fazer nada disso. Né? Não precisa se rearticular com sindicatos, não precisa se rearticular com o movimento social, não precisa se rearticular com os movimentos identitários, né? Não precisa fazer concessões. Mas o cara está se mostrando imprestável para esse papel, né? E aí eu incluiria uma pergunta e, na verdade, uma questão que eu tenho me feito, e você pode trazer a sua impressão, Cristiano. Estaria aí, nessas ressalvas, né, em que seria uma opção melhor para eles tornar o Bolsonaro funcional, né, mas isso me parece algo fora de cogitação, essa opção não parece realizável. Estaria aí, talvez, a explicação do esforço, por exemplo, de uma Rede Globo em tentar desacreditar essa fritura pela qual vem passando o Sérgio Moro, no sentido de torná-lo um nome ainda viável. Eu creio que politicamente ele está morto, mas a Globo tem se esforçado no sentido de mantê-lo como uma opção. Né? Em cima do que você vem dizendo. De fato, o Moro estava bem fora do meu radar, porque de fato ele está agonizando politicamente, né? Mas ele é, potencialmente, essa figura que poderia ter lá uns 30% também, né? E 30% importante, que é a classe média, né? Essa classe média moralista tal, também classe média fascista. Existe a parte dos moristas ainda com Bolsonaro, né? Se não na militância ativa, pelo menos na perspectiva do voto, né? Na perspectiva do eleitoral, eles votariam no Bolsonaro com certeza. Porque se há um movimento lavajatista que acaba desembocando no Bolsonaro, é evidente que o Moro, como sendo a figura central do movimento lavajatista, em tese ele é alguém que se gabarita, né? Mas ele está sendo fritado, né? De maneira, penso eu, justa até, mas por erros, vamos lá, por atalhos que ele julgou convenientes dentro do seu projeto pessoal e político daqueles que o davam suporte. Mas há um esforço, me parece aí, Globo,
Bandeirantes, né, setores importantes da mídia no sentido de acreditá-lo, né, frente a esse descrédito que é interessante, né, que hoje vem tanto do Bolsonaro quanto da esquerda quanto do próprio Bolsonaro. Mas o que me faz pensar é que esse esforço, talvez, de manter a imagem do Moro, não seria um esforço mais do que na figura do Moro é manter o tal do consenso? O consenso lavajatista muito mais do que a própria figura pessoal do Moro, assim? É interessante, não, sem dúvida, eu concordo, porque na impossibilidade de você reabilitar a figura pessoal do Moro, o espírito lavajatista se mantém. Então, dentro da tese do Cristiano, dessa busca de consenso em torno do movimento lavajatista, né, quer dizer, no limite, Cris, é uma possibilidade aqui, né, uma hipótese de que eles estejam tentando, como nós já falamos em outro podcast, resgatar o velho projeto lá de 2013, 2014. Né? Nós já tocamos nesse assunto. Sim, porque os caras estão aprendendo, né? Eles perceberam que eles apertaram tanto o nó que restou como única alternativa o bolsonarismo. Então a ideia é que o bolsonarismo fosse a face exotérica, né, da condução política e o lavajatismo fosse então essa dimensão esotérica, né, essa dimensão de coordenação interna com as Forças Armadas ali. Bom, não deu muito certo, então agora acho que eles estão trabalhando com um leque um pouco maior. Né? A ideia ali me parece ser manter esse consenso lavajatista estável, né? Então sendo efetivamente um consenso, e considerar a hipótese, inclusive, do PT assumi-lo. Né? Mas seria muito melhor se fosse o próprio Moro. Tanto é que uma das perspectivas é uma chapa Moro-Santos Cruz. Esse seria o sonho dourado dos caras. Né? Então, é o lavajatismo com essa presença, tal como nós temos hoje, das Forças Armadas, excluindo os lunáticos olavistas do Bolsonaro e botando o Bolsonaro no ostracismo, na cadeia, seja onde for. Né? No Senado, sei lá, não importa. Mas na possibilidade ou na impossibilidade de viabilizar isso, porque talvez o Moro não se mostre à altura eleitoralmente, né, ou como ator político, etc. Bom, aí eu acho que a alternativa ao Bolsonaro, que é disfuncional, seria então o próprio PT. Tanto é que o que o Lula diz imediatamente, né? Se as coisas estivessem funcionando tal como as pessoas imaginam, né, especialmente os petistas, né? Estamos então tendo um momento de justiça, né? A mão de Deus tocou na consciência dos ministros do STF, finalmente, né? Se a coisa fosse honesta desse jeito, era hora de passar o carro em cima dos lavajatistas, era hora de prender todo mundo. Mas o que o Lula diz? A Lava Jato não está mais na minha vida. Quase como uma coisa meio autoajuda, assim, sabe esse negócio de encerrei um ciclo. Essa coisa de encerrei um ciclo, né? Encerramos um ciclo. Eu não tenho mágoa de ninguém. Lógico que ele tem mágoa de todo mundo. O Lula é um dos sujeitos mais vingativos que existe aí. Nunca passou barato nenhuma contradição desde de 78, 79. Né? Se estivesse no caminho dele, vaza. Né? Seja lá como. Não confio nem um pouco nessa liderança do PT que tá lá desde os anos 80. Tem nada de, sabe, dessa cultura New Age, né? Dentro dos caras. Enya, né? Eles escutam Enya lá, né? De jeito nenhum. A questão toda é a seguinte, olha, você vai ter que talvez conduzir esse processo, Lula. É isso, tá? É isso a extinção do PT e você fica aí preso, porque segundo a hipótese que nós tratamos no último podcast, a própria soltura dele no ano passado já foi um primeiro passo do acordo. Lula, você vai sair, tá? Beleza? Vai sair. Então agora, bom, o Moro vai preso, não vai preso? Depende. É necessário prender? Se for necessário, prende. Se não for, deixa. Dallagnol vai preso? Né? Se for necessário, prende. Se não, deixa. Depende do que se precisa para manter o consenso lavajatista e, né, dar o próximo passo, né, dentro do próximo arco de 4 anos. Essa é a questão. E isso passa inteiramente pelas
pelos compromissos e o quanto que cada ator pode entregar do seu ponto de vista desses compromissos. Bom, o Bolsonaro, veja, por que eu fiz aquele parênteses da pandemia, né? Porque agora as coisas mudaram de figura. Primeiro tem o fator da pandemia, efetivamente. O Bolsonaro não foi nem um pouco racional. O Bolsonaro foi por um caminho totalmente errado. Ele arrastou o Estado por um caminho totalmente errado. Tanto é que isso tornou a sociedade política profundamente divergente. Então, estados foram numa direção, Câmara dos Deputados apoiaram os estados, o Executivo ficou, né, num outro plano de ação. O Exército ficou perdido nessa história. Internamente, agiu conforme os melhores protocolos de saúde, acho que isso é um dado importante aí, né? Então, o Exército tem lá as suas UTIs bem vazias, né? Fez os protocolos sanitários, tem um índice de mortalidade baixíssimo, tanto para ativa como para reserva, né? Ou seja, reforçando tudo aquilo que os centros de contingência científicos propuseram, né? E jogou o Brasil, jogou o capitalismo brasileiro numa enrascada terrível, né? Numa enrascada especialmente difícil do ponto de vista da sua fragilidade. Porque agora ele não tem diálogo com as potências ocidentais, está totalmente estigmatizado com a União Europeia e com os Estados Unidos, e está subserviente, mais ainda subserviente à China, a quem o capital mantinha boas relações, mas agora vai ter que entregar os anéis para não perder os dedos, e o executivo está sem interlocução nenhuma. Ou seja, uma situação... Isso que é essa disfuncionalidade, esse é o ponto. Não é o que ele fala, o que não sei o quê, né? Mas a disfuncionalidade está nesse tipo de situação que o Brasil se colocou, né? Dentro desse isolamento, dessa situação de pare, etc, etc, etc. Então, são nessas demandas que o novo ator vai precisar atuar. Lula, você consegue reatar pontos com a União Europeia? Você consegue reatar pontos com o governo Biden? Você consegue reatar pontos com a China? Né? Você consegue reatar pontos com os atores fundamentais que estão conduzindo esse pós-pandemia, né? Que vão agora compor, né, esse novo posicionamento do xadrez internacional? Bom, ele sabe que o Lula consegue fazer isso, que o PT consegue fazer isso, né? Tem experiência, tem articulação, tem contatos, etc. Tem know-how, né, para rearticular isso. O problema todo é a classe média que já odiava o PT e agora teve esse ódio muito recentemente reeducado, né, reativado. Então esse, de fato, é um problema. Por isso que o Moro seria uma alternativa melhor, né? Mas talvez ele não seja viável politicamente. O melhor dos mundos aí, eu acho que essa é a dica que o Ciro vai dar, né? O melhor dos mundos aí para a classe média seria o Ciro, porque é ele que tem uma conversa possível com as esquerdas, possível, não facilitada, e o PT concordar em dar todo esse background, né? E aí o Lula apareceria aí como uma figura reabilitada, talvez como um interlocutor, né? Enfim, operando ali no bastidor. Por isso a sugestão da Cristina Kirchner, né, que o Ciro vai fazer. Ia falar exatamente isso, né? A memória da Kirchner, né? Exato. Então, essa é uma costura, são várias as costuras, né? O que eu acho que não está no cenário deles é a costura PT puro sangue, que é como o PT veio em 2018. Sabe, PT puro sangue? Manuela e Haddad, né? Ou se o Lula tivesse elegível, né? Lula e Haddad. Então, isso não está no cenário, né? Mas ou Lula e Boulos e tal, né? Beleza. Mas o cenário 1, Moro Santos Cruz, deixa o PT lá, dane-se o PT, né? O cenário número 2, Ciro Lula, Ciro Haddad, né? O Lula fala que está querendo pescar, né? Mas aí a gente reabilita o Lula, coloca o Lula para ser entrevistado pelo Renato Azevedo, daqui a pouco a Mônica Bergamo também, quem sabe um editorial do Estadão, né? Quem sabe uma entrevista da Miriam Leitão com o Lula, uau, né? Rola, hein? Dá certo. Mas ele fica ali, sem cargo público, sem ameaça judicial, e o PT fica ali com seus 50, 60 deputados, seus 10 senadores, e a vida segue. O cenário 3, né, Lula e Luísa Trajano, quem sabe? Né?
Isso foi dito na entrevista do Reinaldo Azevedo, né? Talvez Lula e mais algum empresário importante, Lula e um banqueiro, um vice, né? Não é pouco plausível isso. O Lula tem falado muito disso, né? Uma reedição, e aí o Reinaldo Azevedo apelou a isso, né? Uma reedição àquilo que já foi feito em 2002 com o Alencar, né? O Zé Alencar. O problema dessa alternativa é que eles vão ter que contar com um terço que vai fazer oposição ferrenha, que vai ficar armado, que vai ficar pronto. O outro terço ativado também, que é o terço da esquerda, e o terço amorfo, ele precisaria ser convencido a não votar no Bolsonaro e votar no Lula. E aí precisaria fazer uma campanha, tal como se fez contra o PT, né, por 5, 6, 7 anos, teria que se fazer, já está se fazendo contra o Bolsonaro, né, mas encontrar coisas e tal, teria que... É um processo muito doloroso, assim. Eu acho que essa via, Moro ou Ciro, ou Dória, o Dória é uma alternativa importante também para eles, mas esses caras, eles correm muito risco, né, esse é o ponto. Eles correm risco, eu não diria risco eleitoral, não, eu diria risco de inviabilização. Eu acho que isso que torna também a opção Mourão um pouco... os torna reticentes com a opção Mourão. Porque a opção Mourão coloca o exército na frente das coisas. E eles precisam agir de maneira impopular, etc, etc. Acho que o que está na mesa agora é um pouco isso. Olha, o preço que cada um vai pagar. Lula, você vai pagar um preço, cara, porque você não vai reeditar o arremedo de estado de bem-estar social. Esquece. Sabe, nem na França isso está sendo possível, quanto mais aqui. E de jeito nenhum. Bom, e aí, né? Pô, mas isso aí não dá, porque tem a minha base de apoio, isso aqui é complicado, não sei o que e tal. Bom, aí senta com o Moro e com o Santos Cruz. Aí eles mesmos já ficam pensando, né? Pô, mas esses caras têm condição de segurar todo esse rojão? Porque uma coisa é antes, outra coisa é depois, né? Depois que tá lá, vira vidraça, né? Bom, e o Ciro? Bom, o Ciro tem toda uma trajetória, tem todo um programa, né? Vai trair esse programa? Ele não tem o terço bolsonarista, ele não tem o terço da esquerda, e a classe média olha para o Ciro assim e fala, sei lá, né? Não cativa, né? Então, por isso que ele também se torna uma alternativa de segunda, terceira, quarta ordem. Então, esse é o problema da burguesia atualmente, né? O problema da burguesia é conseguir ancorar num terço que garanta o silêncio do segundo terço e mantenha o terceiro terço meio desarmado, meio amorfo. A opção centrista ela é interessante porque o terço bolsonarista não fica tão ativado assim, porque é mais difícil, né, mostrar os dentes para um Sérgio Moro e para um Santos Cruz, para um general do Exército e tal. Né? É mais difícil mostrar os dentes para esses caras. Mas mantém o terço petista, o terço de esquerda, talvez, ainda descontente, embora ele não tenha muita relevância, né? Embora ele esteja politicamente enfraquecido. Por isso que eu acho que eles estão preferindo ir por aí, né? O plano Lula vai ser acionado, eu acho, em julho ou agosto, de 22. Se realmente as coisas estiverem difíceis e efetivamente o Bolsonaro continuar muito disfuncional, uma última alternativa, mas para isso as condições precisam estar dadas. Que condições são essas? PT reabilitado, Lava Jato enfraquecida, mas não criminalizada, e Bolsonaro sob pressão. Bolsonaro... Só que aí, Cris, é isso que eu estava pensando, eu acho que você tem completa razão, não sei o que e aí um pouco, inclusive, do que a Ellen falou. Dessa memória positiva em torno da Lava Jato, mas a reabilitação do Lula exige também o sacrifício dos símbolos dessa Lava Jato. Alguém vai ter que pagar o pato. Né? Talvez o pato, literalmente, né? O Coen, né? O nosso glorioso, nada glorioso Sérgio Moro. Né? Alguém vai ter que ir para Berlinda, alguém vai ter que ser fritado. Alguém vai ter que ser responsabilizado pelo que aconteceu. E alguém vai ter que ir à frente e dizer, olha, erramos com o Lula, não aconteceu nada disso, desculpa, a sociedade foi mal. E é o que você falou, isso vai exigir de Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Globo, Bandeirantes, que são bolsonaristas travestidos, né? Dizer, olha, foi mal. Porque não é possível, eu acho, habilitar uma candidatura Lula, ou tornar viável a ponto de
não apenas ter o terço petista, mas garantir o apoio da classe média, ou de 2/3 dessa classe média, para termos os 50% mais um, sem fritar alguém. Ou você destrói a Lava Jato, que não me parece que seja uma opção nem para o Lula, tá? E não havendo a possibilidade de destruir a Lava Jato, alguém vai ter que ser fritado, os responsáveis vão ter que pagar o preço, né? Nesse caso, me parece claramente que é o Moro. Então, se vai ser Lula, o Moro tem que ser definitivamente descartado, ele e o Dallagnol. Mas isso dá para fazer em cima da hora. Não precisa ser feito a partir de agora. Isso dá para fazer em cima da hora. Lá em junho, mais ou menos, break news, né? Ou editorial do Jornal Nacional. Exatamente. O Sérgio, denúncia indica que Sérgio Moro recebeu quantias milionárias do fulano de tal, que era concorrente da Petrobras, e forjou provas contra Lula. Teremos hoje uma entrevista com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentando essa situação. E aí o Bonner, super cordial com Lula, né? Presidente, boa noite, presidente. Como é que o senhor se sente depois de toda essa situação, toda essa manipulação? O que o senhor pensa sobre... Aí vai variando os assuntos, né? O que o senhor pensa sobre a condução do governo Bolsonaro, da pandemia, toda essa situação? Ou seja, na maior cara lisa, eles chamam o cara lá e fica todo mundo... E aí você vai ver o 247 elogiando o Jornal Nacional. Na mesma hora, né? O Rovai, o Altman, esses caras todos, na maior cara lisa, vão lá. Finalmente a Rede Globo... Assim como eles estão fazendo com o Gilmar Mendes agora, gente. Pelo amor de Deus. Tem figura mais antipetista que o Gilmar Mendes, e agora é um herói da esquerda petista. Gilmar Mendes é um grande jurista, ele vai lá para Portugal, lá, dá palestra e tudo. Cara, isso não me surpreende, isso não me parece nem um pouco difícil de fazer, sabe? Nem um pouco difícil de fazer. Tá tudo no lugar certo, dentro desse contexto. No entanto, não dá para fazer isso muito antes, então você precisa manter sabe, as possibilidades abertas ali. É um pouco constrangedor. E para a classe média... Bom, a classe média, ela... Aí depende, né? A gente está falando dessa classe média organizada ou não, né? Os bolsonaristas eles já perceberam que recuam diante de pressão, e é por isso que eles estão mantendo todo o bolsonarismo sob a coleira jurídica, desde o alto escalão até os youtubers. Então, todos eles na alça de mira jurídica. Então, fácil. Os youtubers você desarma como? Exclui canal e bota na cadeia. É fácil, né? Mas eles têm a família na mão, né? Porque tem muito crime, né? Tem as relações lá todas com a gente, com quem a gente não sabe nem direito quem é, né? E tal. Então, isso é simples também de manter ativado, né? Então, essa CPI que agora foi ordenada, né, pelo STF, da Covid, é mais uma carteirada em cima do Bolsonaro, é mais um cala-boca. E o Bolsonaro esbraveja ali no chiqueirinho e troca ideia com o Heleno. Pô, e aí, Heleno, o que nós vamos fazer? Aí o Heleno fala, olha, não tá brincadeira dentro das Forças Armadas, os caras não vão te apoiar não, viu? Porque a gente falou da cisão das Forças Armadas, né? Que cisão é essa? Uma parte das Forças Armadas se tornou lavista, se tornou bolsonarista. Né? O Heleno, o Ramos, o Pazuello, esses caras. E tem o grupão, que é majoritário, que é quem tem o controle das coisas na mão, que está com o Villa-Lobos. E o Villa-Lobos estava naquela de, olha, temos aí o Bolsonaro na frente, vamos seguir com ele, vamos apoiá-lo, mas sem maluquices, ok? Vilas Boas. Eu falei quem? Villa-Lobos? Villa-Lobos. Estava ouvindo Villa-Lobos hoje. Estava ouvindo as coisas do Villa-Lobos, estou aqui falando Villa-Lobos. Vilas Boas, exatamente. Então, aí tem que eu acho que é esse grupo que agora resolveu enquadrar, né? Com esse grupo que essa conversa está se dando, efetivamente. Sabe? Esse grupo que está se articulando com o Globo, com o Moro, que autorizou a liberação do Lula, autorizou a suspeição do Moro. Esses caras, eles são o elemento executivo da coisa, né? Eles são os lacaios do capital, efetivamente. Né? São eles que são os funcionários diretos
que ligam lá para o STF, que ligam lá para a imprensa, autoriza aqui, autoriza ali, né? Eu acho que, assim, a expressão editorial mais transparente desse processo é o canal My News. Olhem esse canal. Ele é muito menos difuso do que a Folha de São Paulo, muito menos difuso do que a Rede Globo, né? O canal My News, eu acho que ele traduz, né? Se você observa os entrevistados, as pautas, etc., ele apresenta melhor, é mais direta a dinâmica que eu estou tentando decifrar aqui, que eu estou tentando apresentar, sob o ponto de vista de quais são as forças que estão conversando. Né? Então lá aparece o Vila, lá aparece o Reinaldo Azevedo. E, gente, o Vila, falando do Lula agora, né, é irreconhecível. Né? Não chega ao ponto do Reinaldo Azevedo, porque ele carrega tanto nas tintas que depois fica difícil voltar atrás, né? Mas está sendo brando, né? Está sendo, olha, precisa ver, né? De fato, a Lava Jato tem consistências jurídicas, né? Eu sou o cara mais autorizado a falar do PT, porque afinal de contas, o que eu bati no PT e denunciei o esquema criminoso de poder, mas de fato temos que reconhecer que a sentença é frágil. E tá lá no My News, hora sim, hora não. Né? Então, eu acho que a coisa para 2022 deve se encaminhar para isso. O que é trágico para nós é o quanto que a desmobilização dos movimentos populares, o quanto que os direitos foram retirados, o quanto que a desproporção do poder do capital sobre as estruturas conquistadas historicamente aumentou. E aí essa nova configuração vai ser uma configuração menos trágica para nós sob o ponto de vista dos símbolos, né? Porque de fato assim é simbolicamente melhor até ter o João Dória no lugar do Bolsonaro, né? Mas ver em que situação nós chegamos, né? Nós chegamos numa situação, eu já indiquei isso em algum momento, né? De que em 2018 nós votamos no Márcio França, hein, para governador. Votamos no Márcio França, votamos 40, né? Votaríamos 45 em 2022, convictos, né? Então, assim, o quão isso tem de impensável, né? Pensando aí, né, na nossa trajetória eleitoral, né? Nunca votaríamos no 45, né? O 45 estava do lado do fascismo, né, do lado do reacionarismo, né? Então, agora, o 45 está se apresentando como uma possibilidade progressista. Ou seja, eles de fato progrediram demais, né, nas jardas, né, que eles conseguiram impor. Né? E aí o 13 aí é 45 no caso. Se ele puder ser, ele vai ser 45. Né? Vale a pena lembrar a eleição para governo de 98, né? Sagrada Família, o voto útil contra podcast. Maluf, né? E o apoio da Marta ao Covas. Né? Então, mas o Covas era uma figura de fato... Não, sim, uma trajetória bem melhor, né? né? Exato. Bem melhor, né? Mas um Alckmin para nós, né? O próprio doloroso, de fato, bem doloroso. Eu tenho uma questão com essa faceta neoliberal do Lula, de continuar a descredibilização da esquerda, né? Porque eu acho que é isso, quando você teve o PT no poder, e aí você escuta muito, né? Isso que as pessoas falam que, assim, eu achei que a esquerda fosse diferente, né? E aí mostrou que a esquerda... E me dá um receio de justamente esse abismo crescer com um Lula mais neoliberal, que não vai perder a estrela vermelha, né, da sua história, vai continuar lá e vai ser o símbolo que vai continuar com o desmonte dos direitos e tudo mais, e aí quem vai ser a esquerda, né? Querendo ou não, hoje em dia a grande maioria das pessoas vê a esquerda na figura do Lula, né? Mas talvez aí, Ellen, e aqui é só uma hipótese, né? Eu estou me lembrando aqui de uma agradável conversa, né? Tomando uma cerveja Bock com o professor José Paulo Neto. Bock ou Sagres, não me lembro agora, né?
ali perto do monumento ao Marquês de Pombal, em Lisboa, em 2018, né, em maio de 2018, no bicentenário de Marx. A gente imaginando, Ellen, que ele estava tomando essa cerveja em alguma esquina ali da Santa Cecília, não. É outro nível, né? Só faltando dizer que era alguma praça em São Petersburgo. Aí a gente podia abandonar a reunião. Então, batendo um papo com o professor lá, eu me lembro que ele falava o seguinte: olha, a esquerda brasileira só vai conseguir se estruturar minimamente quando ela conseguir se livrar do íncubo do PT, né, e especialmente do Lula. O PT, claro, né, ele pode entrar no movimento como uma figura coadjuvante, mas a figura do Lula é esterilizante para a esquerda. Bom, nessa hipótese desse plano C, D ou E da burguesia, né, de colocar o PT como a âncora de um terço para o consenso lavajatista, existem dois caminhos. Né? Existe um caminho indigno, né, um caminho tíbio para a esquerda, que é ficar ali na ilusão de que voltamos ao poder, etc. E nós sabemos que nós temos muita gente, no mínimo, hipócrita e cretina dentro da esquerda, né, que provavelmente ficaria dentro desse campo. E existe um outro caminho, que é o de uma reestruturação da esquerda, e isso tem que ter uma dimensão histórica, não é alguma coisa para 2026, isso é uma coisa para a segunda metade do século XXI, né, de efetivamente entender que essa não é a esquerda, que, enfim, nós precisamos reconstruir, etc. E eu acho que isso passaria muito fortemente pelos movimentos sociais. Né? Eu entendo que existem esboços disso, né? Esboços disso na figura do Boulos, de maneira muito esboçada, mas aí pensando principalmente no aporte da Erundina ali, né? Pensando na eleição para a prefeitura do ano passado, o pessoal acho que operou um pouco nessa chave, assim, olha, o PT, gente, já deu o que tinha que dar, né? Vamos reconstruir uma via aqui. Quando eu falo desse aporte da Erundina, é porque o Boulos sozinho não me parece estar convicto de que é preciso trilhar esse caminho. Sozinho, eu digo, né? Ele como figura política, individual, eu acho que mantém laços muito fortes ainda com o PT. Ele não rompe, efetivamente. Mas, como expressão política, como liderança do PSOL, especialmente, eu acho que ele sim já abre um pouco essa perspectiva. Isso na chave eleitoral. Mas aí nós teremos que pensar num ressurgimento dos movimentos sociais, né, num ressurgimento do MST, num reposicionamento da intelectualidade de esquerda, né, que ainda, na figura dos velhos professores, boa parte deles hesita em se colocar, né, contra o PT, enfim, numa perspectiva diferente, né, ainda tem um certo apego afetivo à figura do Lula e tudo mais. Bom, talvez, se essa alternativa for de fato acionada, a esquerda seja obrigada a se reorganizar, né? E aí a âncora de 30% não seria uma âncora tão estável assim. Né? Mas, enfim, eu acho que esse caminho seria principalmente construído via movimentos sociais, né? numa via extra-eleitoral e que demoraria décadas aí para conseguir algum tipo de acesso à sociedade política, né? As instâncias burocráticas e tal. O fato é que nós veríamos uma crise de identidade, uma reativação da nossa crise de identidade, mas agora de uma maneira não paralisante, mas de reconstrução mesmo, né? Que vai passar muito pela consolidação histórica, uma consolidação histórico-conceitual sobre o significado da China, né? E aí, a China é uma referência de esquerda ou não, né? Ou é a nova potência capitalista liderada pelo Partido Comunista? Enfim, uma rearticulação do lugar histórico das pautas identitárias, né? E é isso, aí vai continuar numa chavezinha pequeno-burguesa, eventualmente proto-fascista, ou isso vai ganhar um caráter de classe ou não?
Enfim, eu acho que as cenas dos próximos capítulos irão nessa direção, né? Mas que eu não tenho dúvida de que o PT ele não tem mais combustível para liderar esse processo. Até teria, na verdade, né? Enquanto o Lula permanecia como alvo da Lava Jato, eu acho que aquilo era uma possibilidade. Mas o PT gosta de um acordo, né? Ele gosta de sentar à mesa, né? E sentaram à mesa. Então, ele sai, eu acho que desse campo da liderança de uma inovação histórica, e ela vai ter que acontecer, porque as demandas históricas da classe trabalhadora vão exigir isso. Seria um vício, uma memória da ação sindical junto ao capital no Brasil, né? Essa é uma coisa que eles estão muito acostumados a fazer, né? Sentar à mesa com o inimigo e estabelecer acordos com ele, né? O inimigo aqui de uma maneira bem alegórica mesmo, né? Mas é um costume, né? Que eles têm desde lá de trás. É um prazer que eles têm, né? É um prazer, né? O petista gosta dessa ideia de que, olha, vocês que falam de luta de classes, vocês são malucos, isso aí caducou, né? O nosso caminho é outro, a gente senta com o burguês e consegue coisas dele, né? Veja. Né? Aliás, é uma grande questão, em que momento esteve, né, no horizonte de lutas desse petismo, né, que é hegemônico nas nossas esquerdas, a questão da luta de classes, né? E que me parece uma coisa bem interessante, pensando na própria formação ou na consolidação de um movimento de esquerda no Brasil, que é essa relação com a própria perspectiva trabalhista, né, que se constrói numa tentativa de diálogo entre capital e trabalho, né, colocando o Estado, inclusive, como esse colchão das tensões, né, entre o patronato e os trabalhadores. Eu tenho para mim que a esquerda ela se consolida, né, no Brasil, nos seus mecanismos de ação, muito por sobre essa memória do trabalhismo ou da tradição trabalhista, né? Até brinco, né, que a nossa esquerda é varguista, né, nesse sentido. Ela não é brizolista, né? Ainda que o Brizola brigasse com o Lula, eu acho que era uma briga mais pela liderança dessas esquerdas, né? Que o Brizola já não tinha, né, a exemplo do que teve nos anos 60. Mas eu acho que essa prática de diálogo com o capital, esse prazer, por assim dizer, é algo que foi construído e que, no mais, beneficia muito mais o capital do que os próprios trabalhadores, ainda que a gente possa apontar alguns ganhos em termos de legislação trabalhista ou a própria possibilidade de existência de uma atividade sindical, mas isso tudo existe, né, dentro de um projeto que, no limite, né, é confortável, né, para os grandes capitalistas, né, para o sistema econômico como um todo, enquanto os trabalhadores recolhem, né, me parece, mais migalhas do que qualquer outra coisa, né? Na prática, não há uma hegemonia, né, dos trabalhadores. O que existe são acordos. Mas aí precisa ver, porque a gente trabalha muito, e essa é a nossa memória, essa é a nossa situação, com essa ideia do capital personificado na cartola, né? Uhum. Essa burguesia aristocrática, essa burguesia antipopular e tal. Isso no mundo todo, né? No mundo ocidental, pensando, né? Agora, o que a gente vai precisar entender daqui a um tempo já, isso eu acho que urge, se o capitalismo chinês ele tem esse cacoete também, né? Ou se ele possui um espírito anti-neoliberal, por exemplo, né? Pode ser. Né? Precisa entender um pouco. A gente precisaria compreender melhor a própria sociedade chinesa e como se dá os processos. Porque, vejam, eu acho que a chave do cofre aí para entender o que vai acontecer nas próximas décadas é de que maneira que a China trabalha essa linha limite da sua classe média com os seus pauperizados, os seus precarizados, né? E ali tudo adquire uma dimensão diferente, porque para eles não é simples esse processo inclusivo, né? Então tem esse avanço deles, né, no sentido de criar uma classe média de 500 milhões de pessoas, né, como talvez um principal ativo político internacional, um tremendo de um público consumidor, tá? Mas e a outra metade, né? Os outros 500 milhões que estão lá. E aí, eles conseguem absorver, não conseguem absorver? Como que fica essa relação com os demais países, né? Isso ainda pode ser explicado dentro de uma chave da teoria da dependência ou não,
O que acontece, né, quando eles capturam um país dentro da sua zona de influência? Isso traz desenvolvimento, isso traz tecnologia, isso traz inclusão no mercado de consumo ou não, enfim. Isso tudo pode impacta diretamente nesses caminhos possíveis, né, para uma reorganização da esquerda, e afeta diretamente também as possibilidades de articulação, acho que já para 22, porque nós não temos mais aquele cenário, né, consenso lavajatista, deposição das esquerdas e liderança conservadora reacionária, né? Agora, esse reacionarismo parece que perde, né, se torna estriônico e inconveniente. Agora nós temos uma outra chave de diálogo, expresso ali principalmente pelos democratas nos Estados Unidos, ainda mais belicoso em relação à China, atenção. Eu ia comentar sobre isso, né? Eu vi uma reportagem hoje falando que o Biden ele deu declarações bem agressivas em relação ao Putin e a China como geral, né? Coisa que não se estava esperando, e ele foi numa linha bem... Não lembro as frases que eles chegaram a comentar, mas que ele deu declarações pesadas, assim. Chamou o Putin de assassino e falou sobre a China e a questão dos uigures. Ele botou os barquinhos dele lá no Mar do Sul da China, lá, né? Botou lá os barquinhos e tal. Aí os chineses também mandaram os barquinhos para lá, né? Manda barquinho, põe barquinho, tira barquinho. Enfim, tudo isso é o xadrezão da coisa, né? E aí o nosso destino nacional certamente será influenciado nessa direção. Vamos ver. Fica aí para próximas conversas, né? Sagrada Família, podcast. Bom, agradecendo aos nossos ouvintes, a gente finaliza aqui o nosso bate-papo, já vamos avançados aí um pouco mais de uma hora. É sempre bom conversar com os meus camaradas aqui do coletivo, a Ellen, o Cristiano. Hoje não temos o Daniel, ele que ficou impossibilitado de participar, mas com certeza teria a sua contribuição. E esperamos, é claro, poder ter contribuído, né, com as nossas análises, as nossas hipóteses, para pensar um pouco mais tudo isso que está acontecendo aqui no país. Então, se o Cristiano e a Ellen tiverem algumas palavras aí para finalizar. O Daniel com certeza deve estar fortalecendo os seus laços com a religião da paz. Então tá liberado, tá absolvido. Salam aleikum para ele. E queria agradecer a esse papo excelente que tivemos aqui. Então, o nosso espaço de sanidade aqui para tentar compreender um pouco tudo que está acontecendo. E sempre lembrando que são movimentos aproximativos, né? É no conjunto das conversas, dos podcasts, das nossas produções que eu acho que nós vamos conseguir nos aproximar um pouco mais da natureza do fenômeno. E eu acho que é um pouco esse o feedback que nós recebemos dos ouvintes, né? E aí, o que podemos pensar disso que está acontecendo, né? E a minha resposta quase sempre é: olha, ok, nós vamos gravar essa semana, mas escute os anteriores, porque existe uma linha de raciocínio aí. Eu acho que esse é o principal construto que nós podemos oferecer, né? A tentativa de estabelecer uma linha de raciocínio entre nós, com os convidados, né? Mas é isso que nós temos aí nessas já 3 ou 4 dezenas, né, de produções nesse ano 2. Isso aí, galera. Obrigado. Um abraço. Ellen? Eu gostaria de agradecer os camaradas, porque é um exercício, eu acho que muito importante, esse que a gente faz aqui. Para mim, é bem enriquecedor. E eu acho que para os ouvintes também, eles devem ter a mesma sensação, porque mais do que chegar a conclusões e tudo mais, é exatamente essa
é colocar os dados na mesa, né? Colocar as coisas na mesa e poder aos poucos ir entendendo um pouquinho melhor pela situação que a gente está passando, por mais que a gente não tenha respostas prontas, né? E eu agradeço a vocês por possibilitar essa agradável conversa. Sem dúvida, o agradecimento é mútuo, né, entre nós aqui, mas também aqueles que estão nos ouvindo, né, e com suas sugestões e questões, né. De fato, é bem como o Cristiano colocou, e você também nos trouxe isso, Ellen, é um momento de arejar, né, diante de tanta tensão, né, do cotidiano e muitas vezes até confusão. A gente se esforça por não ser pegos de calças curtas, né, ser pego assim desprevenido, mas sem dúvida alguma as circunstâncias atuais nos pregam algumas peças e a gente tenta de alguma maneira colocar um pouco de racionalidade, né, num ambiente que muitas vezes parece irracional. Mas é isso, né? Esperamos vocês numa próxima, né, meus camaradas aqui, mas também vocês ouvintes, finalizando esse bate-papo, e nos falamos, na verdade, num próximo podcast. Um grande abraço, até a próxima. Escreva para nós pelo e-mail sagrada.familia.podcast@gmail.com ou através dos nossos perfis nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Sagrada Família, podcast.